Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Bem-Estar ao vivo pelo Facebook do Diário da Região. Eu sou Gisele Bortoleto e o nosso tema de hoje é Quando Menos é Mais. Você vai concordar comigo que dinheiro é importante, não é crime e não é pecado você procurar um emprego que te traga uma boa remuneração. O grande problema na nossa vida é quando você vira escravo desse dinheiro ou quando você está num emprego que você não tem tempo para mais nada da sua vida. Você vive escravo desse trabalho, colocando em risco a sua saúde, a sua qualidade de vida e o seu bem-estar. Mas diz aí pra gente, você teria coragem de deixar um emprego com uma boa remuneração e trocar por outro que permitisse uma qualidade de vida para você? Pois foi exatamente isso que fizeram os nossos convidados e eles estão aqui para contar para você. Quem está com a gente também é a repórter Juliana Ribeiro. Olá, Juliana, tudo bem? Quem são os nossos convidados? Olá, Gi, olá, internautas. Curtam, compartilhem, comentem na nossa transmissão, deixem o seu recado. Enquanto isso, eu vou apresentar para vocês os nossos convidados, que são o empresário Beto Braga, a artesã Simone Hernandes e o professor empresário Washington Paracatu. Eu vou começar o programa perguntando para o Beto. Beto, conta pra gente, como foi a ideia de deixar o dinheiro e uma vida onde o trabalho te consumia para trás em troca de uma qualidade de vida? Valeu a pena? Eu acho que sim. Como eu estava explicando para vocês aqui um pouco antes do programa, eu trabalhava em Brasília, trabalhei em algumas multinacionais, depois trabalhei até para o governo. Quando eu resolvi voltar para Rio Preto, acho que todos nós temos um gatilho, alguma coisa que acaba nos movendo a tomar uma atitude de largar tudo e procurar alguma coisa que te faça mais feliz, né? No meu caso, por exemplo, foi que minha filha acabou voltando para a cidade, aqui para Rio Preto, e eu então abandonei uma carreira em ascensão para poder vir para cá e ficar próximo dela. Não me arrependo. E teve alguma coisa que você considera que a partir desse momento que você tomou a decisão, que mudou a sua vida, que você passou a fazer, que você não fazia antes? Muitas coisas. Assim, se eu olho a pessoa que eu era 10 anos atrás, né, mais preocupado com valores materiais, sem procurar viver mais a vida mesmo, o que a vida tem de bom para oferecer. Aqui, por exemplo, eu tenho a oportunidade de morar numa chácara grande, eu tenho um cachorro. Então, assim, a qualidade de vida que mesmo eu morando a 15 quilômetros de Rio Preto, né, assim, eu ainda chego mais rápido na minha casa ou no meu trabalho do que se eu morasse em São Paulo ao lado do trabalho, né? Então, eu acho que isso não tem preço, né? Eu acho que essa possibilidade de poder almoçar em casa todos os dias, de ter a convivência mais próxima com a minha filha, com as pessoas que eu gosto, com a minha família mesmo, isso não tem igual, não tem nada que substitua. Que bom. Washington, gente, vocês conhecem, ele é um dos professores mais bem conceituados aqui da região. Ele trabalhava em colégios, que seria o sonho de consumo de muito professor, mas um dia ele disse, não, chega, isso não é o que eu quero para minha vida. Conta pra gente, Washington, como é que foi essa tua experiência? Basicamente foi algo parecido ao que disse o Beto. No caso não foi um gatilho, foi mais uma epifania de me descobrir das 7 da manhã às 11 dentro de uma sala de aula. E para agravar a situação, eu trabalhava em 5 cidades. Eu trabalhava em Rio Preto, em Barretos, em Bebedouro. Cheguei a trabalhar por uma época também em Promissão, e em Birigui, em Araçatuba. E as cidades só iam aumentando e a quantidade de pressão idem. E eu amava os colégios e tinha por eles muito amor. E pelos alunos, infinitamente mais carinho também. Porém, eu me vi escravo de uma situação que não era do mercado. Creio que eu mesmo me coloquei nessa situação de cativo do dinheiro, do salário, da carreira em ascensão. E de repente eu vi que perdi os aniversários, perdi as viagens, os finais de semana e disse, há 5 anos, chega, e radicalizei. Interrompi uma carreira, felizmente, que eu vejo bem sucedida e também em ascensão, e passei a me dedicar ao ócio criativo.
E valeu a pena? O que você faz hoje que você não conseguia fazer? A gente abre o seu Facebook, é um tapa na cara de qualidade de vida. É piscina, é jantar, é viagem. Valeu a pena? Ah, sem dúvida. Cada dia que eu vou à feira livre pela manhã comer uma pamonha, ao mercadão comer um pastel, ou então hoje mesmo pela manhã que eu me cortei 4 vezes jardinando minhas orquídeas, brincando com os meus cães, que eu tenho 13, e alguns gatos, e tenho a piscina, como você viu. Eu fico lá tomando sol, lendo, me divertindo, convivendo com a minha família, porque no fim do dia, quantas pessoas de fato e verdadeiramente nos amam? A resposta é com elas que nós devemos estar. Então eu optei estar com a minha família, com os meus amigos, com os meus cães, e não viver escravo da carreira, porque sim, o dinheiro é importante, mas no momento do afeto e do amor, ele vale quase nada, ou até mesmo nada. E você virou dono de escola, né, Washington? Sim, eu passei a empreender e virei um dono de escola, porém não muito ortodoxa também, porque eu tenho os meus alunos particulares, que felizmente são muitos, porém num horário em que eles não me atrapalham em nada, pelo contrário, agregam. Eu dou aula todos os dias à tarde, início da noite, e tenho todas as manhãs livres. Eu não trabalho mais na sexta, não trabalho segunda de manhã. Isso me permite viajar nos finais de semana, visitar meus parentes, ou ir a São Paulo, ir a Brasília ver um sobrinho. Eu faço percurso inverso, eu consigo viajar, ler. E eu também trabalhava tanto que me tornei um tanto quanto obcecado pelo trabalho, e a qualidade do trabalho também caiu nos últimos anos. Tanto em função do ritmo alucinado. Agora eu trabalho muito menos e sinto meu trabalho muito mais produtivo. Por quê? Porque eu tenho tempo para pensar, refletir, me divertir, e com a cabeça mais leve, descontraída, tudo flui melhor. Até mesmo meus exames médicos de hoje são muito melhores do que os de 20 anos no passado, do que de 10 anos, então nem se fala. E se vocês acham que o Washington não vive realmente isso, ele vive sim. A filosofia dele é repassada. Ele estava me contando que a escola dele não tem aula às sextas-feiras. Você incentiva os seus alunos a ter esse espaço para eles, esse ócio? Sim, eu digo a eles que sim, o vestibular é importante, a carreira universitária também, sem dúvida. Mas tão logo eles conquistem a vaga, eu estimulo não só para eles como para os familiares, que eles interrompam os estudos por um ano e façam um intercâmbio, vão mochilar por algum país estranho, fazer algum trabalho voluntário com a Instituição Médicos Sem Fronteira, porque um dia eles podem acordar e ser tarde. E amanhã, de repente, nós não estamos mais aqui, mas enquanto nós estamos aqui, vamos viver, porque só estudar também é algo que atrapalha, e muito. Falando com a experiência de quem fez 2 faculdades e um mestrado em sequência. Eu não desejo isso para os meus alunos. Espero que eles estudem e se divirtam durante o percurso. Olha que bacana, né? Se todo professor tivesse me orientado assim, você não falou isso na minha época. O Washington me deu aula, mas ele não falou isso pra mim não, né? Porque ele era obcecado, viu, gente? Sim, era da época que eu era doente. E vamos aproveitar para dar uma boa tarde para os nossos internautas, a Elizabeth Silva, Soraya Bezerra. A Larissa Leme está dizendo que ela ganhava R$10 mil em Santo André e veio para Ibirá para ganhar 4 mil por mês. Parabéns, Larissa, pela coragem, pela iniciativa e por essa nova vida que ela está se propondo também, né? O Eli Santana também está dando um oi. E eu queria ver com vocês assim, existem pessoas que trabalham muito por opção e também não encontram tempo para mais nada na vida deles. São chamados de workaholics. Esse é o tipo de profissional que mesmo as empresas não querem mais. O que vocês acham isso? As empresas estão atrás dos workaholics, elas querem as pessoas no estilo que o Washington está hoje, ele está buscando qualidade, todos vocês, né, na verdade, estão buscando qualidade de vida. Qual que é a opinião de vocês? Dá para sair disso se eu sou o bitolado no trabalho? Eu acho que dá para sair de tudo quando a gente quer. A gente precisa querer, né? E eu acho que você tem que encontrar outras maneiras Porque eu acho que o trabalho é um lugar onde você tem que ser feliz. A gente passa muitas horas no trabalho, né? A gente passa a maior parte do tempo no trabalho. Né? Acho que a gente tem que ser feliz. Então eu acho que dá sim. Quando a gente quer, a gente pode conseguir as coisas. Acho que a gente tem que fazer um movimento interno, né? De mudar as coisas, né? De tentar melhorar, de tentar encontrar uma saída, mas eu acho que é possível, sim, com certeza.
As pessoas têm que buscar equilíbrio na vida delas, né? Eu acho que tem que trabalhar, a pessoa tem que gostar principalmente do que faz, né? Mas o equilíbrio eu acho que é o segredo de tudo. Não adianta você só pensar em trabalhar, pagar imposto e esperar morrer, né? Acho que a gente tem uma vida muito curta, então nós temos que tentar aproveitar ela ao máximo. É difícil a gente passar isso, talvez o Washington tenha uma experiência maior em falar com adolescentes, crianças e tudo mais, mas é difícil você passar isso até para um filho, né? Essa maturidade que a gente tem hoje de olhar para trás e ver o que você fez errado e tentar corrigir, é uma coisa que a gente tem que tentar passar para as gerações que vêm, para eles aprenderem a viver com qualidade, a viver mesmo, não sobreviver, né? E isso é um trabalho que eu acho que todos nós temos que começar a colocar para essas gerações que estão vindo, né? Mas o workaholic, eu acho que nas grandes empresas também, isso já está diminuindo bem. Só contando um caso rápido, eu tenho um filho de um amigo que trabalha na Adidas da Alemanha, que um dia ele ficou trabalhando até 6h30 da tarde, o chefe dele chamou ele e falou: o que você está fazendo aqui? Você não foi embora ainda. Né? Porque lá as pessoas entendem como uma pessoa que tenta ficar mais tempo no trabalho, que ela não está sendo eficiente. Se ela não consegue dar conta de fazer as coisas que ela precisa no horário dela, é porque realmente ela não está conseguindo desenvolver. Então, isso é uma filosofia que as empresas lá de fora já têm, de colocar um ambiente mais lúdico para trabalhar também, porque a produtividade melhora, né? A Cidinha Tedeschi, ela está aqui comentando, a Simone maravilhosa como sempre. A minha pergunta vai para você, Simone. A Simone, para quem não conhece, se ela encontra hoje um botãozinho, uma fitinha, qualquer coisa que ela pega vira arte na mão dela. Mas ela também deixou uma carreira, podia não ser com a melhor remuneração do mundo, eu não sei, mas ela era concursada, ela era professora da rede pública e um dia ela deixou tudo isso. Como é que foi isso, Simone? Como é que foi da sala de aula para um ateliê? Então, eu acho que eu não me sentia feliz. Acho que, eu lembro que as músicas dos programas de domingo, o cair da tarde do domingo era triste para mim, era angustiante, porque a semana começava com muitas obrigações, muitos horários, né? Mas não era uma coisa boa, não era uma coisa boa de se viver, de se sentir, né? Então assim, aquilo começa a incomodar. Né? E aí eu percebi assim, muitas pessoas fazendo a mesma coisa que eu fazia por causa da aposentadoria. A aposentadoria era, né, olha, vamos aposentar e curtir depois da aposentadoria. Isso para mim não era legal. E eu falava assim, não, eu quero ser feliz durante o processo. Aí eu engravidei. Aí eu falava, gente, eu vou deixar meu filho aonde? Numa escolinha o dia todo, eu não vou ver ele comer a primeira papinha, eu não vou ver ele dar os primeiros passos. E aí foi quando eu deixei tudo. Deixei mesmo, assim, eu pedi exoneração da prefeitura. Fiquei 2 anos, na verdade eu pedi 2, para eu não me arrepender completamente, né? Porque também não era assim completamente doida, né? Acho que hoje eu sou mais doida, mas eu simplesmente falei assim, não, eu não quero mais. Então eu fiquei 2 anos em casa sem remuneração, continuava, né? Funcionária afastada da prefeitura, sem remuneração, e depois eu exonerei. Aí um dia você pegou uma revista de artesanato. Eu peguei uma Face Venda, que era uma revista super antiga. Naquele tempo a gente tinha umas revistas bem antigas, né, de artesanato, e tinha uma pessoa fazendo umas páginas de álbum. Eu falei, gente, isso aqui é meu sonho, eu vou fazer isso, eu gosto de artesanato, vou mexer com isso, eu não sabia nem por onde começava. Aí comprei um álbum, fui mexendo com aquilo, e aí quando meu filho fez 4 meses eu fui para São Paulo. E assim, aconteceu uma coisa muito assim, porque eu estava amamentando e eu precisei tirar o leite e jogar no vaso sanitário da rodoviária. Né? Era uma coisa estranha, porque meu filho estava com os meus pais, eu tinha ido em busca de um curso. Mas eu pensei assim, não, eu não estou jogando leite fora, eu estou começando uma vida nova, de oportunidades, né? E assim, foi uma coisa que mexeu bastante comigo. E aí eu trabalhei, também não comecei assim com falar, olha, não, já mudei de vida, já fiquei rica, já mudei de vida, já estou fazendo o que eu gosto, vou ser feliz, então o dinheiro vem. A gente passa por muitas coisas, né? Mas eu não me arrependo nem um pouco.
Enquanto nós estamos aqui falando com vocês, o internauta está vendo em casa algumas imagens de coisas que vocês conseguem fazer hoje e com certeza, por opção ou por falta dela, não conseguiu. O que você faz hoje que você não conseguia, Simone? Eu consigo... Assistir o Fantástico. Assistir o Fantástico com alegria. Essa é uma das coisas. Eu consigo adorar a segunda-feira. Eu adoro a segunda-feira. Eu gosto mais da segunda-feira do que do domingo. Eu consigo planejar algumas viagens nas épocas promocionais sem ser nas minhas férias. Eu consegui ver meu filho crescer. Eu consegui cuidar da minha mãe na doença dela. Porque eu tinha uma disponibilidade de horários. Sabe? Eu consigo planejar cursos fora de Rio Preto. Então, assim, estão as fotos, é isso aí. Eu consigo fazer meu exercício físico na hora que é melhor para mim, não na hora que eu tenho que encaixar, não outra coisa. Então, eu percebi assim, eu consigo fazer algumas coisas fora do horário das outras pessoas, mas num horário que é bom para mim, né? Eu consigo fazer opções, antes eu não podia fazer opções. Né? Agora eu posso optar se eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não, antes eu tinha que seguir uma regrinha, né? Então acho que eu sou bem mais feliz agora. Vai até no jogo do Palmeiras, Fui né? até no jogo do Palmeiras. Verdade. E fica nítido, né? Acho que na frase dos três, o quanto vocês se sentem livres e realizados, né? Eu acho que os três tiveram essa conquista. Mas eu queria que vocês me falassem duas coisas. Precisa de preparo? Foi preciso amadurecer essa ideia na cabeça de vocês? Principalmente pelo lado financeiro, pesou na hora da decisão? Porque abrir mão, às vezes, de uma carreira em ascensão, com salário bom, para não saber o que seria o dia seguinte. E vocês também acham que as pessoas só tomam essa decisão quando tem algum gatilho? No teu caso foi o filho, no caso do Beto foi a filha que veio para cá, no caso do Washington você já estava estagnado ali, já estava se sentindo mal. Vocês acham que todo mundo, no momento que toma essa decisão, precisa de um gatilho? E como é esse preparo anterior na cabeça de vocês? Como foi? Eu queria que os três me contassem. Por favor. Olha, eu já não vinha feliz na profissão. Foi uma profissão assim, eu me formei, 19 anos, fui ser professora. Porque eu cresci querendo ser professora, lousinha, giz, tudo, né? Mas quando eu cheguei lá, não era o que eu queria, não me deixava realizada. Então, eu acho que foi o gatilho do filho, né? Foi um dos gatilhos, mas porque eu já não estava feliz. Se eu estivesse feliz, eu teria dado um jeito de continuar dando aula, né? Continuar, me adequaria, porque eu acho que meu filho não precisaria de mim o dia todo, ele precisava ter qualidade de momentos comigo, né? Então, eu sinto que isso foi, assim, uma coisa que já vinha acontecendo há muito tempo. E eu tinha uma estrutura familiar que me permitiu fazer isso. Eu tinha um marido que me apoiava. Porque às vezes a pessoa também é casada, mas a pessoa também não apoia. E ele me apoiou nessa minha desistência. Então eu acho que é lógico que tudo tem que ser preparado, né? Mas assim, chega no momento que às vezes uma coisa fica tão forte dentro de você que você fala, não, mesmo que eu não ganhe, mesmo que eu não tenha certezas, eu vou fazer isso. E foi o que aconteceu comigo. Eu falei, não, é agora ou nunca. E aí foi no agora mesmo, né? É o momento Elvis Presley, né? It's now or never. Isso mesmo. Assim, só para complementar, se o Washington me permite, o que acontece é o seguinte, a gente estava conversando ali fora, a questão da servidão voluntária, né? A pessoa, às vezes, está dentro de uma gaiola, a gaiola está aberta, a pessoa não sai para voar. É então, de repente, você tem que tomar um chute e ser mandado para fora da gaiola, né? Quando eu resolvi voltar para Rio Preto para ficar próximo da minha filha, eu não tinha dúvidas que eu ia fazer isso. Né? Acho que a definição de amor incondicional é filho. Né? Agora, assim, foi até um pouco inconsequente, porque eu realmente assim, o que eu faço hoje, que é uma coisa que me dá muito prazer, que eu também tenho esse prazer de trabalhar todo dia de manhã, de acordar cedo e ir para o meu negócio, né, para o meu trabalho, foi uma coisa que eu descobri há 6 anos atrás, 5 anos e meio, 6 anos atrás. Eu trabalhava com uma equipe de 100 pessoas, 120, 130 pessoas, sob a minha responsabilidade, e de repente eu me vi sozinho, eu sendo responsável por tudo, né? Uhum. Então é um desafio muito grande. Você tem um certo medo, mas tem hora que você tem que pegar, encarar e falar, não, o que vai me fazer feliz é isso, e ir em frente, né?
para complementar, em relação ao preparo, sem dúvida alguma, nós vemos em um país bastante instável economicamente, que passa por diversos problemas em sua conjuntura econômica. E, ademais de tudo isso, ingressar no mercado de trabalho é um sonho que está acoplado até à nossa tradição judaico-cristã. Crescemos tanto ouvindo que a cabeça vazia é uma oficina daquilo tudo que não presta, que temos de trabalhar. Eu me sentia constrangido de ser flagrado em minha casa de bermuda, como se eu estivesse praticando mesmo um delito. Então eu tinha de estar trabalhando o tempo todo, produzindo. Não, e a sociedade cobra isso. Sim, e a cobrança começa tão interna dos familiares que ela é incorporada ao seu dia a dia. O preparo foi perceber que eu era muito mais amado pelos meus alunos particulares do que pelo mercado de trabalho, que muitas vezes numa linha de produção fordista, taylorista, com o livro ponto, e só falta o chicote de alguém que controla a sua produtividade e eficiência. Porém, esse chicote de fato existe, na forma de desconto, de olhar torto, de constantemente fazer cobrança. E esse mercado de trabalho que transforma as pessoas em coisas, reificando-as, não me interessava mais. Eu gostava dos alunos, gostava de dar aulas, porém não estava feliz. Era bem pago. Do que eu poderia reclamar? Quando as pessoas falaram assim, você vai sair daquilo em que até certo ponto as pessoas sempre quiseram estar, eu falei sim. E agora eu tomo café pela manhã, eu fico de bermuda, sem o peso da culpa cristã, da qual já me libertei. E eu faço aquilo que eu amo, que é dar aulas, com a diferença de que eu faço isso também assim, num sofá, num ambiente descontraído, na minha própria escola, onde eu faço o horário. Hoje, por exemplo, à tarde, como não há alunos na escola, disse aos meus funcionários, que são poucos, para que ficar aqui? Vão embora, vão se divertir. Vão para bermuda e vai para casa, né? Você é o chefe que todo mundo quer ter, né? Aí eu disse assim a eles, vão embora também, só apareçam aqui na segunda, de sábado também eu não abro, eu não os convoco, eu não estou muito preocupado se eles cumprem ou não as 44 horas semanais, porque eu não quero me transformar em um personagem de Chaplin em tempos modernos, que de moderno não há nada, né? Porque é uma escravidão muito antiga, secular, incorporada à nossa rotina e da qual precisamos muito cedo nos libertarmos, antes que a nossa vida, ao olhar para trás, seja o quê? Uma rotina frenética de um ir e vir sem sentido. Assim, acho que nada melhor do que a gente aprender pelo exemplo. O que vocês estão fazendo aqui hoje com o pessoal que está em casa é mais do que uma aula de coaching, nada contra o coaching, pelo contrário, mas eu acho que essa vivência de vocês passa realmente a ideia, né, Ju, de como é que é isso. Mas, gente, todo mundo tem perfil, vocês disseram, olha, qualquer um pode, mais ou menos, acho que precisa ter uma certa consciência do que você quer da sua vida, do seu propósito de vida. Mas a minha pergunta aí, Beto, e quero que vocês três digam, queria que vocês dessem uma dica para o pessoal que está em casa. Olha, gente, vale a pena? Comece fazendo isso. Olha, eu acho que a primeira coisa, não existe uma idade certa para fazer isso, não existe um tempo certo para fazer isso, não existe uma situação. Eu acho que vai muito de um amadurecimento pessoal. Eu conheço pessoas hoje jovens, por exemplo, que eles têm uma maturidade que permite eles seguir um caminho diferente do que aqueles que as pessoas traçaram para ela, né? que a sociedade traçou para ela. Então, assim, o que eu acho que as pessoas devem começar a fazer é começar a se atentar para o que as faz felizes, se eles estão conseguindo conseguindo essa felicidade, né? Eu acho que assim, não é uma coisa que você tem que ser feliz 100% do seu dia, né? Eu acho que quando a pessoa espera ser 100% do dia feliz, é melhor ela se internar num hospício, né? Porque acho que lá talvez todos sejam felizes, né? 100% do tempo. Mas assim, você ser feliz é você conseguir lidar com as suas responsabilidades, com as coisas que te dão alegria, te dão prazer, né? Com as pessoas à sua volta, né? Então é isso que você tem que começar a procurar. Quem são as pessoas que te fazem feliz? Aonde você se sente bem, né? E assim, tentar desconstruir um pouco. Eu falo muito para o pessoal de faculdades, e eu sempre digo para eles o seguinte, eu tenho uma preocupação muito grande com a formação acadêmica dos alunos hoje, porque eu sinto que as escolas elas formam
empregados, né? Elas não formam empreendedores, pessoas, seres humanos, né? E eu acho que a partir do momento que a educação começar efetivamente a tomar o exemplo do nosso amigo aqui e desconstruir um pouco esse modelo secular de ensino, a gente vai começar a produzir uma sociedade mais harmônica, mais feliz, mais realizada. Então, assim, se eu puder dar alguma dica, começa a prestar atenção nas coisas que te fazem bem, né? E tenta se aproximar delas. O dinheiro que você ganha muitas vezes não vai pagar o remédio que você vai precisar tomar para vencer esse estresse. Sim, sem dúvida. Eu acho que o desgaste, você acaba somatizando, o teu corpo vai acabar sentindo todas essas frustrações, infelicidades. E a hora que bater a morte na sua porta lá, e você olhar para trás e ver tudo que você deixou de fazer e que você queria fazer, você não vai ter mais tempo. Esperar a próxima, né? E aí, quem sabe, né? E aí, Simone, como é que deve ser esse start, essa tomada de decisão? Então, eu acho que tem uma frase que mexe muito comigo, que fala que viver é ter a coragem de morrer. Porque a gente tem que morrer para algumas coisas para nascer para outras, né? Eu acho que é uma coisa bem importante. Então, eu sinto assim, que a gente precisa... assim, dar o primeiro passo, né? Acho que o primeiro passo é super importante. Porque às vezes a gente fala assim, eu gostaria de mudar. Eu gostaria sim de fazer uma coisa diferente. Mas a gente faz todo dia, ela faz tudo sempre igual, né? Que nem a música, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Né? Então acorda, né? E não muda. Então eu acho que assim, tem que dar o primeiro passo. Eu acho que isso é importante. Então não precisa ser o primeiro passo de falar, então tá, amanhã então eu vou lá para pedir desligamento da empresa. Mas o que você gosta de fazer? No meu caso, artesanato. Então vai testando algumas técnicas. Todo dia vai fazendo uma coisa diferente. Se você já conhece o resultado daquilo, que você não está feliz, seu tempo está muito, né, muito ocupado, sua cabeça está muito ocupada, você anda muito estressado, comece a encontrar umas válvulas de escape. E às vezes a válvula de escape vai virar a sua profissão daqui a uns dias, né? E o Washington, pelo visto, ele já é um grande incentivador disso. Ele vira para os funcionários dele, fala, vão para casa, o que vocês estão fazendo aqui? Converso com os alunos constantemente. Há poucos dias tivemos uma aula sobre a pejotização da economia brasileira, a terceirização, a carteirização e a nova dimensão do que seria o trabalho escravo, que ele já não é naqueles moldes do passado, porém ele é ainda muito atuante, a partir da exploração de um ser humano que sim, é sugado por um mercado opressor e quando ele não mais importa, ele é demitido sem direitos, sem valor e sequer até mesmo sem consideração, o que é bastante triste, porque há muita gente sórdida no mercado de trabalho, infelizmente uma verdade. Eu creio que o momento de começar é perceber que o título do programa diz tudo, menos é mais. Tenha menos coisas com as quais se importar, menos roupa, menos porta de armário, menos coisas para cuidar, menos carro, menos talvez até preocupação, menos estresse, menos impostos a pagar e mais felicidade. Como você disse agora há pouco, antes de começarmos o programa, um dos cursos universitários mais frequentados ultimamente foi um curso de uma prestigiosa universidade sobre felicidade. E já há tanto tempo que dizem, devemos ser felizes, e ela foi alçada à condição de um direito humano, inalienável, a felicidade. E tudo isso faz parte de começar cedo, com a educação em casa. Tenha menos coisas, tenha mais afeto. O tamanho do nosso afeto talvez seja o tamanho da nossa felicidade, e não necessariamente o tamanho dos nossos bens materiais. Há tanta gente que faz votos, talvez até mais radicais, que não mantêm o equilíbrio, como, não sei se vocês já ouviram falar, os adeptos daquela igreja do não consumo, em que é obrigatório, como uma espécie de dogma, ter 2 calças jeans, 4 camisetas, apenas um par de calçado, não pode ter conta em banco, nem cartão de crédito. Creio que já é sintomático isso de uma neurose, de uma paranoia, Facebook, nem mas pensar. que vai no contrassenso do acúmulo e do consumismo. Exato. Então há 2 lados paradoxais. De um lado o consumo extremo e do outro lado pessoas desprovidas de qualquer consumo, ou por opção ou porque são desprovidas de renda. Vamos equilibrar as contas e se tivermos maior igualdade, talvez tenhamos maior também felicidade. Caminho do o meio, extremismo né? nunca é bem-vindo. Né? Não é. Caminho do meio é mais importante. Existe uma corrente hoje que chama lousumerismo, não sei se você já ouviu falar, que é justamente isso de redução do consumo, né? Eles tem um vídeo ótimo no YouTube, inclusive, sobre isso.
que eles mostram como foi o crescimento do consumo, desse modelo exploratório das pessoas e tudo mais, né? E acaba concluindo, era do compartilhamento, que faz parte nesse nosso mundo atual, né? De você não ter, mas você compartilhar os que você tem, né? Ou que os outros têm, tantos aplicativos, Airbnb, Uber, Spotify, todos eles dentro dessa mesma filosofia, mesmo oficinas, né? De escritórios comerciais em que as pessoas compartilham. É o que eu faço, eu tenho um espaço de trabalho compartilhado. Né? Que legal. Super legal. Então isso, eu acho que vamos aproveitar que o internauta está aqui adorando o programa. A Lara Dott está dizendo que o Washington é demais, é um excelente professor. A Leonice de Jesus está dando um oi para vocês. O Ulisses José também. A Carol Gama diz que é isso mesmo que vocês estão falando do primeiro passo, que foi muito legal. O Salvador Hernandes está aproveitando aqui, Simone, para falar. Simone teve coragem, admiro como pessoa e companheira de jornada. Muito amor. Que bom que a gente tem um companheiro que dá esse suporte, né? O Edis Lucas também está dando um oi. A Carol Cripa, muito bom, Washington. O Salvador está falando de novo, simplicidade voluntária é o caminho para o futuro. E é isso, né, pessoal? Acho que vocês estão mostrando mesmo esse caminho, a pessoa lá de casa que está ouvindo está tomando uma coragem, né? Vamos aproveitar esse momento. E vocês me falaram do preparo, como que foi o primeiro passo, como que está sendo a vida de vocês. Mas como foi o julgamento? As pessoas chamaram de louco, como assim você vai jogar esse salário fora? Ou desde o início vocês tiveram apoio de todo mundo na decisão de vocês? Como é que foi? Eu tive bastante julgamento. Muita gente falou que eu era louca e que como que eu não ia ter uma aposentadoria. Aí eu pensei, bom, talvez, né, no manicômio não exista aposentadoria. Já se via tô indo pra lá, né, mas um pouquinho. Então, mas houve bastante julgamento. Mas as pessoas que realmente importavam para mim me apoiaram. E acho que isso é mais importante, né? Você receber apoio das pessoas que se importam com você. E depois você vai construindo aquela história, né? Eu acho que as pessoas passam a te ver depois assim... Aí depois até pessoas que te criticavam falam, nossa, você teve coragem, nossa, eu não teria coragem. Aí depois que você já foi, já deu o passo, né? Já pulou a ponte para o outro lado, aí as pessoas começam a ver o outro lado em você, né? Primeiro eles te criticam, depois eles te copiam, né? Aí depois você passa a ser um exemplo. Já que deu certo, né? Já que deu certo, vou também. Mas eu acho que esse julgamento que existe, eu acho que todos devem ter passado por isso de alguma maneira. Sim. E vão passar, os que enfrentam esse tipo de situação. Ensina a gente, inclusive, a crescer nisso, né? Muito. Porque você se sente muito mais fortalecido quando você consegue fazer o que você se propôs, mesmo com um julgamento contrário. Sim. É aquela coisa vetorial, né? Todo mundo puxando para trás, você vai lá e consegue levar o negócio para o lado que você quer. E eu acho que é inevitável, as pessoas não vão entender o que você está fazendo, não vão entender o seu movimento, porque as pessoas estão dentro realmente daquele modelo que foi vendido para elas, do que tem que ser o certo, e tudo que é fora daquilo não é bem visto, não é considerado, não é válido. Mas eu acho que quando você conquista, tudo isso fica para trás. Né? O julgamento existe, e existe tanto em função do nosso conjunto de valores e também de algumas regras que não respeitamos. Como, por exemplo, se um adulto livre toma uma decisão livre, lícita e moralmente não condenável de acordo com seu sistema de valores, para que apontar o dedo? Uma aluna, esses dias, 16 anos, disse com sabedoria em sala de aula: o bullying, se analisarmos bem, professor, é a coisa mais estúpida que há, porque todos nós, olhe para nós, temos diferenças, não só apenas de aparência, quanto de conteúdo, de inteligências, que são múltiplas, ou de habilidades. E se passarmos a julgar a outra pessoa em função do nosso sistema de valores, nós nos transformamos em bispos censores do comportamento alheio. Então temos de analisar, se abandonarmos algo, e é uma ação lícita, e foi fruto de uma vontade livre, de uma escolha que decidimos, e inclusive pagamos com as consequências dessa escolha, para que aceitar o julgamento alheio? Se esta pessoa que nos direcionou o olhar ou uma fala não trouxe algo para agregar, e talvez seja o momento de refletirmos a necessidade da presença dessa pessoa em nossa vida. Porque um pouco de critério de seleção também de quem ouvir faz parte da nossa saúde mental. Porque algumas pessoas são muito vampiras de energias e não de recursos, não apenas materiais, mas sobretudo existenciais.
Se ela veio para me julgar e nada acrescenta, aí eu peço a ela que tenha uma autorreflexão. Repense a sua existência de acordo com o seu sistema de valores. Abandonar o emprego e levar uma outra vida, pagar as suas contas lícita e honestamente, ainda está dentro da lei. Portanto, vamos respeitar um pouco mais e compreender as decisões alheias. E felizmente vocês não estão sozinhos, esse movimento de pessoas que decidiram ser donas da própria história é crescente. Para poder fazer essa matéria, eu fiz um apelo por uma grande rede social, pedindo ajuda de vocês, pessoas que contassem se elas já tinham tomado essa decisão. Vocês responderam e muita gente. Eu precisei ocultar a minha publicação, porque o que eu recebi de retorno de pessoas que estavam extremamente felizes por terem tomado essa decisão. Mas o que elas dizem assim, nem tudo são flores, não vão pensar que é simplesmente, pronto, mudei, agora eu sou dona do meu destino. Não é bem assim, né, gente? Tem um lado negativo, tem algum problema que vocês enfrentaram? Eu acho que essa questão do julgamento, existem sempre pessoas que tentam sabotar, né, as coisas, essa sabotagem às vezes é até involuntária. Mas é um mecanismo de defesa das próprias pessoas que, não alcançando às vezes, né, elas acabam trabalhando para que assim, é aquela história de que assim, eu não quero só eu ser feliz, eu quero ver meu vizinho no inferno, né? Então, isso é uma coisa que infelizmente a gente convive com isso, né? Hoje, por exemplo, nas redes sociais é muito comum você colocar uma opinião a respeito de alguma coisa. As pessoas vêm e falam frases com duas palavras e normalmente as duas são alguma coisa de ódio, Então, assim, é uma absoluta falta de empatia que as pessoas têm, né? De respeito pelo próximo, que é uma coisa que eu entendo assim, eu sou nerd raiz, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, não existe o Coringa sem o Batman, né? Então, assim, se você quer fazer alguma coisa boa, se você está fazendo alguma coisa boa, se você está tentando mostrar para as pessoas, para elas terem coragem de procurar a felicidade delas, vão ter sempre aqueles que vão tentar desconstruir aquilo que você está fazendo de alguma maneira. Você está tentando mostrar a luz para elas, as trevas aparecem de alguma maneira e se apresentam para contrapor aquilo, né? É um movimento estranho nosso, né? Mas é uma coisa que eu acho que faz parte do nosso processo evolutivo. Tudo foram flores nesse seu caminho, Simone? Não, tem uns espinhos, né? Mas eu acho que... Porque quando você decide fazer algo novo, é tudo realmente novo, né? Assim, e aí? Eu vou começar a fazer alguma coisa? Qual é o meu público-alvo? Para quem eu vou vender? Será que as pessoas vão gostar do que eu faço? Acho que já começa também que a gente tem uma sabotagem interna, né? Será que vai dar certo? Eu estou jogando tudo pro alto? Será que o universo vai conspirar? Aí o universo começa a conspirar, mas você fala assim, e será que os clientes vão conspirar? Será que eles também vão comprar, né? Então acho que a gente enfrenta também uma dificuldade interna, de medo. As contas não param porque você trocou de emprego. Ah, então que lindo, maravilhoso. Você resolveu que você não vai mais ser funcionária pública. E você tinha até plano de saúde, agora você não tem mais, né? E aí? Então é isso também, é um jogo que a gente tem que lidar, né? Um jogo emocional, um jogo de se reinventar todo dia, porque quando você está num trabalho ali que está tudo certinho, você já sabe, eu vou levantar, às 7 vou estar lá, vou encontrar os alunos ali. E aí, agora eu estou fazendo uma coisa diferente. Eu tenho que me arriscar, depende de mim, né? Então isso foi muito importante, porque a gente tem dias de falar, nossa, que legal, hoje eu estou feliz conseguindo. Tem dias que eu também não estou legal, mas aí no outro dia eu já tenho que ficar legal de novo, aí eu já vou ficando. Então eu sinto que é isso, é muito assim... Eu percebia isso em mim, eram coisas que eu falava assim, nossa, como vai ser agora? Então, assim, não foram só flores, mas valeu muito a pena. Washington, para você deve ter sido flor, porque você mexe com jardinagem até hoje. As você flores disse. são as orquídeas. Não, definitivamente não são flores e há muita sabotagem. Mas isso não me impede de continuar.
por exemplo, eu parei de trabalhar e tinha uma renda considerável e eu abdiquei disso. Já estou consciente de que a aposentadoria não virá naqueles moldes tradicionais e eu empreendo, vivo de aulas particulares. Como eu as consigo? Única e exclusivamente dependo dos meus alunos que me indicam e dos familiares que apoiam e acreditam no meu trabalho. Eu não tenho um sistema logístico de divulgação, eu não faço propaganda, eu não vou em busca de alunos, por exemplo, nas ruas, em porta de colégio ou algo parecido. Não tenho um trabalho de conseguir manter as minhas contas pagas. De que forma isso se dá? Porque os alunos que vão à minha casa e que no fim do dia são eles que importam, eles saindo de lá divulgam para outros que vêm. Por exemplo, eu fico muito feliz quando dou aula para um filho, depois vem o outro e o outro, e todos passam por minha casa. A maior dificuldade é manter uma qualidade de vida financeiramente estável, sem depender de um salário fixo com regalias, como cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, conquistas que a minha categoria profissional tinha conseguido. E a pior parte é a sabotagem de pessoas que às vezes não fazem o que você faz, mas tentam de qualquer forma desconstruir o seu trabalho. Então, eu enfrento desnecessariamente uma sabotagem do mercado, do qual eu não mais faço parte, para o qual eu não pretendo voltar, e ainda assim o mercado insiste em, às vezes, dizer, não é necessário fazer redação particular, não é necessário fazer um curso de redação, e eu só tenho os alunos porque eles acreditam ser necessário. Então, se eles acreditam ser necessário, como eu trabalho para eles, vivo para eles de certa maneira, e deles eu gosto, então esse outro julgamento e essa outra sabotagem, eu prefiro não me ocupar disso, para não me cansar, não me estressar e não dar importância a quem não me trata como prioridade. E tá surtindo efeito, porque o Guilherme Gasparino tá dizendo aqui, grande respeito pelo Washington, excelente professor. E o Henrique Carreon tá dizendo, ilustre professor Washington. Tá surtindo efeito, tá vendo? A propaganda do boca a boca dos alunos dele flui. A Simone Pérez também deixou um comentário aqui. Deixei também meu trabalho de enfermagem e optei por fazer algo que eu amo. Não tenho salário garantido, mas sou muito mais feliz. Parabéns também, Simone. E eu queria perguntar para o Beto e para a Simone, que está aqui, vocês dois têm filhos, né? Como que funciona essa parte na orientação em carreira, futuro profissional? Qual é a orientação que vocês dois dão para eles? Pode começar. Posso começar? Claro. Então, eu acho que assim, filho, para começo de conversa, não tem que ser projeto de vida de pai. Eu sempre deixo muito claro para minha filha que ela tem que buscar o caminho dela. Né? Eu vou ser sempre uma pessoa que eu vou estar ali para apoiá-la nas decisões dela. Quando, assim, é um exemplo besta, mas, por exemplo, ela não queria ir com a camisa do Brasil agora na Copa do Mundo, ela queria que eu comprasse para ela uma camisa da França. Né? Aí você comprou a do Brasil, né? Eu comprei você já a do contou Brasil. pra gente. Então. Aí, no surto efeito. Aí eu peguei e falei pra ela, expliquei, falei, olha filha, tudo bem, é legal você ter sua vontade, você externar o que você gosta, mas assim, pior que a da França, só a da Alemanha. Tá? Então assim, para evitar esse tipo de coisa tal, então assim, eu acho que o papel de pai, eu entendo dessa forma, para mim tem funcionado, eu sempre deixo a minha filha com liberdade para chegar para mim e dizer o que ela quiser, tá? Falar da forma como ela quiser, se expressar da forma como ela quiser. E aí eu tento ir corrigindo, né, alguns rumos. Eu também sou falível como qualquer ser humano, mas eu tento oferecer para ela uma alternativa que permita que ela continue tendo liberdade, que ela permita ela desenvolver alguma coisa que no futuro ela possa ser feliz naquilo. Né? Eu acho que se eu conseguir fazer com que ela enxergue o que eu demorei quase 40 anos para enxergar, eu vou ser um pai realizado. E você, Simone? Então, eu tenho um filho de quase 16 anos, né? Aquele que eu deixei o trabalho, né? E voou, né? Já passaram 16 já anos. Passou 16 anos. E eu sempre falo para ele que ele tem que ser feliz. Porque pai e mãe dele deixaram o que faziam
para ir atrás de alguma coisa que preenchesse. Ele tem né? exemplo dentro de casa. Então, os dois, né? Eu e meu marido, nós deixamos as antigas profissões e fomos procurar a felicidade, né? Então, para o meu filho, eu sempre digo para ele, o que importa é você fazer o que você gosta, né? E já aconteceu um exemplo, assim, de mãe doida, dele perder provas para a gente fazer uma viagem. Porque eu tenho certeza que as coisas que ele aprendeu nessa viagem foram muito importantes. Talvez não estou, né, desmerecendo o ensino formal, mas talvez mais importantes do que o registro daquela prova, né? Então eu acho que é por aí, né? É deixar ser feliz. Eu falo para ele, não importa o que você faça, se você fizer bem, você vai ser muito bom naquilo. Então eu falo para ele assim, seja o que você quiser e a gente vai te dar apoio. E você vai ter sempre para onde voltar. Que é o mais importante a gente fazer isso para os filhos, né? Voa e a hora que precisar, aninho, né? Isso dá coragem, né? Tem que ser. Eu gostaria até de interromper, porque embora eu não tenho os filhos meus, mas eu realizo a minha paternidade com os meus alunos. Era a minha pergunta para você maneira. agora. Você não tem filhos, mas há muitos anos você lida com os jovens. O que você percebe, Washington? O jovem, hoje ele ainda está preocupado em escolher uma carreira que dê um retorno financeiro alto, ou ele procura equilibrar uma carreira que possa dar retorno financeiro sim, porém que ele tenha qualidade de vida? Eu todos os dias digo que eu sou um afortunado. Primeiro que eu não preciso ir a stand-up comedy, porque eu sou pago para rir dos meus alunos, porque eles são muito engraçados, eles têm senso de humor, e eles têm uma vitalidade, e ao mesmo tempo, não sei se porque eu consegui atrair esse tipo de público, meus alunos, os que querem ser médico, têm uma dimensão humana tão grandiosa. Alguns já têm o avô e o pai, a mãe na medicina há muito tempo. Então eles têm planos e projetos de serem médicos sem fronteira, de mudarem o mundo. E eu tenho alguns alunos que efetivamente já fazem isso. Então não é só o dinheiro. Eu já percebo que essa geração mais jovem tem também uma preocupação de formação humanística. Pelo menos lá na minha escola, assim eu vejo. Os engenheiros têm projetos muito válidos de futuro. Aqueles que querem se dedicar à advocacia, ao direito. Então a minha escola conseguiu de alguma maneira atrair um grupo de pessoas que tem também uma formação familiar muito sólida e uma busca constante por serem melhores como pessoas. Não vejo assim um frenesi por dinheiro, até mesmo porque eu percebo assim que grande parte do meu público, não que eu fique prestando atenção nisso, é uma escola particular, tem condições financeiras o bastante para uma vida confortável, feliz e muito sólida. A maioria, 80%, eu diria assim, a julgar pelos nomes de família, pelo cargo que os pais exercem. Então o que eles querem já não é mais esse dinheiro, e sim a continuidade de um sonho, de uma meta, que implica também viajar, ser feliz. Então eu exerço esse lado paizão também com eles, quando necessário, puxando um pouco discretamente, nunca interferindo em suas posições ideológicas, mas se necessário fazendo pontuações, por exemplo, para que eles deixem de lado ou a servidão voluntária, ou a cegueira, ou a ignorância desejada, ou simples e tão somente o próprio desconhecimento do que seria aquilo que importa. Muito bom. Que legal. E antes que a gente encerre o programa, eu vou dar mais um alô pro pessoal da internet que está mandando mensagem aqui. A Ana Karina disse que a melhor coisa da vida é trabalhar com o que se ama. A Marina Barbosa mandou um oi para vocês. E a dona Iraides Bortoleto, a mãe da Gi, está nos assistindo. A senhora é muito famosa aqui na redação, viu, dona Iraides? Continua assistindo o programa, viu? A Canda, Gi, agora é com você. Eu gostaria de dizer que exatamente se eu ocupo o espaço que eu ocupo hoje é porque a minha mãe, ela foi, assim como vocês procuram ser com os filhos de vocês, ela sempre foi uma grande incentivadora da minha felicidade e da minha descoberta pelo propósito de vida. O que você vai ganhar, na maioria das vezes, não vai pagar o desgaste que você vai encontrar na sua vida. Então, como pais, vocês estão de parabéns. Gostaria de saber se vocês querem deixar um último recado para as pessoas que estão em casa. O nosso bate-papo está fluindo maravilhosamente bem, porque é um assunto
que interessa a muita gente. As pessoas, elas estão cansadas, elas estão sim se sentindo sufocadas e vocês certamente foram colocados aqui para servir de inspiração para elas. Querem deixar mais um recado para o pessoal que está em casa? Eu acho que a pessoa tem que ter coragem de ousar. Assim, eu acho que ela tem que ir atrás da felicidade dela, precisa ter coragem, saber que vão ser as sabotagens que todos nós falamos aqui, o julgamento, tudo isso. Mas o que importa no final é o que você sente lá dentro. Eu acho que isso que tem que ser importante, isso tem que sobressair. Simone? Eu vou deixar que eu acho que a gente tem que ser feliz, né? E a gente passa a maior parte do tempo no trabalho, né? Então eu acho que se você não está feliz, não se sente feliz, dê o primeiro passo, sabe? Sai da inércia. Não fica assim, amanhã, semana que vem, na outra. Vai construindo, sabe, o tijolinho ali e dá o primeiro passo, acho que é importante. Definir as prioridades, contar com uma rede de apoio, sobretudo de afeto, e lembrar-se sempre, né, do que disse um grande pensador. Quanto menos alguém entende daquilo que você vivencia e daquilo que você atravessa, mais a pessoa quer discordar, opinar e se intrometer. Não por amor, mas porque é enxerida. Então, neste caso, o que você faz? Viva as suas expectativas e entenda que alguém sempre falará, apontará o dedo. Mas às vezes esquecendo de que quem muito aponta, um dia tem sobre si o dedo de alguém apontado. Se cuidarmos das nossas próprias vidas, que já nos dá um pouco de trabalho, de certa maneira vamos pensar que estamos felizes no caminho certo. Gente, infelizmente o nosso bate-papo chegou ao fim mesmo. A Ju, os nossos convidados, eles vão concordar que estava muito bom. Agora eu só vou dizer uma coisa para vocês, que quem disse foi o Washington. Gente, agora vamos embora, vamos cuidar da nossa qualidade de vida, vamos fazer alguma coisa que importa. Sai um pouco dessa internet e vai atrás dos seus sonhos. Na próxima sexta-feira a gente está de volta e a gente espera vocês aqui com a gente. Aproveitem bastante o fim de semana, que esse é o objetivo de todos. Sermos felizes. Até mais.